Olá, eu sou Nilson Godoy, pastor da Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, e é com muita alegria que chego até você mais uma vez através do programa Tenha Vida em Jesus. Vamos ler a Bíblia? Vamos cantar juntos? Vamos orar ao Senhor? Participe conosco nos próximos minutos e esse programa há de ser uma bênção na sua vida. Bem-vindo, que Deus o abençoe. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim. Perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve
Jesus sempre fez convites. Por exemplo, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Nós estamos convidando também para levá-lo a Jesus, para adorarmos juntos a Jesus, para orarmos a Ele. Vinde. Quero convidá-lo para visitar o templo da Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo. Você já viu na parte de baixo do vídeo, o endereço é Rua Presidente Vargas, número 60, bairro Olaria. Ali temos reuniões diárias de oração toda manhã. Você pode encaminhar o seu pedido ou pode participar também às 7 horas da manhã. Lá temos reuniões de oração às quartas-feiras, às 19 horas, oração e estudo bíblico. Temos também reunião de estudo bíblico e adoração a Deus no domingo, 9 e 19 horas. São muitas as oportunidades para que você esteja conosco. Venha participar, venha com a sua família. Vamos juntos adorar a Deus. A Segunda Igreja Batista tem crescido como uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, uma igreja que abre os seus braços para ajudá-lo a aproximar-se de Deus. Que Deus o abençoe e aguardamos a sua visita. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Oh, vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa a alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis, fiéis até o fim, por mais louco que pareça. Seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Oh, vem, submisso e confia nas maravilhas
Senhor. Existe um produto chamado Caixa de Promessas. Encontramos esse produto nas livrarias evangélicas. São vários versículos bíblicos que contêm promessas de Deus e as pessoas gostam de retirar ali uma promessa a cada dia e ler. Que tipo de promessas Deus tem feito a nós? O que Deus gostaria de oferecer a cada um de nós? É verdade que, além das promessas, Deus tem também desafios, Deus tem pedidos. Mas eu quero ler em Gênesis capítulo 3, promessas que Deus fez a um homem chamado Abrão. E quero com você meditar que implicações essas promessas têm para a nossa vida hoje. Leamos Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão é dono de uma biografia que dura desde o início da história do povo de Deus e que tem marcado, uma biografia que tem marcado a história do cristianismo. Temos muitas outras bênçãos prometidas em toda a palavra de Deus, mas queremos destacar estas que foram citadas nesse texto e que foram dirigidas originalmente a Abrão e que depois passou a se chamar Abraão. Eu quero relembrar, essas promessas foram feitas a Abrão e não a mim, não a você. Embora contenham princípios de um Deus que é bom, princípios de um Deus que cumpre o que promete, devemos saber que Deus tem feito também promessas a nós e que Ele age pelos mesmos princípios. Nesse texto, Deus usa a primeira pessoa para mostrar que Ele é a fonte de toda a bênção. Eu farei, eu abençoarei, eu engrandecerei. Mas que tipo de bênçãos encontramos aqui nesse texto? No versículo 2, quero destacar uma bênção de crescimento. Far-te-ei uma grande nação. Deus cumpriu essa promessa para Abrão. Ele era só ele e a sua mulher, e depois teve um filho, mas Deus deu descendência numerosa a Abrão. Deus está prometendo crescimento. Nós sonhamos em aumento. Pedimos a Ele que aumente, por exemplo, a nossa saúde, a nossa família, as nossas oportunidades, os nossos bens. Oramos a Ele, implorando a cada dia que Ele nos dê esse aumento. Deus prometeu também direção. Eu te mostrarei, disse o Senhor no versículo 1. Nós sempre queremos saber para onde ir, como poderemos dominar o futuro. Ele é muito caro para nós. Precisamos então ouvir o que Deus tem a nos dizer. Isso é para nós uma bênção. Nós não conhecemos o amanhã, mas Deus conhece e Ele está pronto a mostrar para nós o que Ele quer. Outra bênção que Deus prometeu a Abrão foi a bênção da realização. Versículo 2: Te abençoarei, solucionarei quando o problema vier. Darei uma boa decisão quando a dúvida chegar. Ajudarei você a fazer escolha. No Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra de Deus, tudo que ele fizer prosperará, ou seja, será realizado. Deus prometeu a Abrão também honra. Versículo 2: Engrandecerei o teu nome. Haverá um reconhecimento entre os seus iguais.
eu lhe darei um destaque de liderança. Quando Abrão chegou diante do rei do Egito, quando chegou diante do rei de Gerar, diante dos 5 reis que fizeram guerra com Sodoma e Gomorra, Deus deu destaque, honra a Abrão. Deus prometeu também proteção, versículo 3, abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Ora, diz a Bíblia que 4 reis fizeram guerra contra 5 reis e venceram. Abrão, com um pequeno exército de 318 homens, levantou-se e foi então em direção a esses 4 reis que haviam vencido a guerra e tirou de lá o seu sobrinho Ló, que havia sido capturado com a sua mulher, com os filhos, com os seus bens. Sara, provavelmente com cerca de 70 anos, havia sido cortejada por diferentes reis pela sua beleza. E aqueles reis quiseram possuir Sara, mas Deus protegeu, livrou Abrão daquela infâmia. Pois bem, bênçãos de Deus. Mas aquelas bênçãos estabeleciam condições. E é isso que eu quero meditar com você também nesta ocasião. Primeira condição, obediência. Sai-te da tua terra. É preciso sair da zona de conforto, do campo de minha atuação e entrar no campo da atuação de Deus. É preciso renunciar à influência que eu possa exercer e deixar Deus influenciar. Ora, a obediência é a condição para todas as bênçãos. Sempre queremos bênçãos, sempre pedimos bênçãos a Deus, mas você está pronto a obedecer? Também há uma outra condição, a definição de propósitos. E tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que eu quero ser abençoado? Para que eu estou pedindo a Deus a sua ajuda? É para ser um poço de bênção ou para ser um canal de bênção para a vida de outros? A bênção de Deus sempre deverá atender a um propósito, não meu, mas um propósito do próprio Deus. Essa é uma condição. Há muita gente que quer para si e somente para si, mas Deus nos dá a saúde para que gastemos as nossas forças para servi-lo e para abençoá-lo a outras pessoas. Deus nos dá bens não para o nosso deleite, mas para que sejamos generosos ao distribuir. Aprenda sobre as condições de Deus. Encontramos nesse texto também alguns princípios pelos quais Deus age. Primeiro, Deus é sempre bom. Ele é que nos procura para abençoar. Muito antes de orarmos, de pedirmos, de clamarmos a Ele, Ele já está com os ouvidos atentos e Ele vem à nossa procura. Foi Ele quem procurou Abrão e disse: Abrão, eu quero abençoá-lo, eu quero fazer de ti uma bênção. Deus é a fonte de toda a bênção. Deus é bondoso. Um outro princípio é que Deus age como quer. Ele tem o seu tempo, Ele tem o seu modo, Ele tem o seu propósito. Ele não age por meio dos erros e acertos, mas Ele sabe o que faz. Interessante que Abrão tinha 75 anos quando Deus o chamou e disse: você terá uma descendência numerosa. Mas por que agora aos 75 anos? Mas Deus ainda não lhe deu um filho de imediato. Deus esperou mais 25 anos. Quando Abrão tinha 100 anos, Deus cumpriu a promessa. Deus tem o seu tempo. Ele age como lhe aprouver. E nós precisamos nos submeter a Ele. Jesus contou uma parábola de um senhor que tinha uma seara e ele convidou trabalhadores para trabalhar ali. E ele estabeleceu o preço. E ele saiu bem cedo e chamou alguns trabalhadores. Às 9 horas saiu novamente, viu outros trabalhadores e os convocou e os mandou para o trabalho. Ao meio-dia, às 3 da tarde e bem perto do pôr do sol, ele convocou pessoas e disse: eu preciso do trabalho de você. E ao final do dia, ele foi fazer o acerto.
E ele mandou que primeiro se chegassem os que por último começaram a trabalhar, aqueles que trabalharam alguns poucos minutos. E ele pagou a eles o valor do dia inteiro de trabalho. Depois os que foram às 3 horas, os que foram ao meio-dia, os que foram às 9 horas, e depois os que começaram no início do nascer do sol. E alguns daqueles homens reclamaram: mas como nós vamos receber o mesmo salário daqueles que foram ao final do dia? E Jesus disse, representando Deus naquela parábola: ora, o dinheiro é meu, eu não estou subtraindo nada de você, eu estou lhe pagando o que prometi, mas eu resolvi distribuir o que eu tenho com aqueles que também foram trabalhar mais tarde. Eu posso fazer isso? Meus amados, Deus é o dono de todas as coisas e Ele faz o que lhe aprouver e Ele dá a quem Ele quer, e nós precisamos nos submeter a Ele. Ele não se baseia em méritos humanos. Provavelmente Abrão era um homem de família idólatra. Aliás, a Bíblia diz isso. A família dele adorava outros deuses, pois eles não conheciam a Deus durante ou no período da chamada que Deus lhe fez. Ele estava no meio de um povo pecador e Deus foi lá, tirou esse homem de lá e disse: eu preciso de você. Agora, um outro princípio de Deus é que Ele espera uma atitude, espera uma resposta. Ele dá ordem e Ele garante o resultado se houver obediência. Sai da tua terra e eu lhe abençoarei. Eu lhe darei o que me é mister. Jesus certa vez curou algumas pessoas e Ele disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ou seja, eu faço uma parte, mas você tem que completar. Outra vez Jesus disse: vai e mostra-te ao sacerdote para cumprir a lei. Princípios de Deus. Deus age pela sua bondade, Deus age não pelos méritos humanos, Deus age esperando uma resposta. Mas um outro princípio é que Deus se revela progressivamente. Nós não teríamos condições de entender todo o desígnio de Deus de uma vez, e é por isso que Ele vai nos mostrando à medida que vamos obedecendo. O apóstolo Paulo perguntou: quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Ele dirige o percurso, redireciona a nossa vida, nos avalia. E nós não sabemos porquê, mas Deus só terminou a ação total com Abrão, quando Abrão também se desvencilhou das pessoas que o impediam, como seu pai, como seu sobrinho Ló, que caminharam com ele um pedaço da viagem. Deus espera a nossa obediência e Ele vai revelando progressivamente a sua vontade. Gênesis capítulo 15, nós lemos: depois destas coisas, veio o Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E Deus disse: não será por meio dele, mas por meio de um filho que você vai gerar. Deus só terminou quando Abrão aprendeu a renunciar às suas estratégias de providenciar alguém para ter a resposta de Deus, como Eliezer, estratégia de sobrevivência. Abrão mentiu no Egito, com medo de que alguém tomasse a sua linda mulher, ele disse, e o matasse, inclusive. Ele disse, combinou com ela: vou dizer que você é minha irmã. Estratégia de ocupação da terra. Abrão separou-se de Ló. Estratégia de administração familiar. Abraão, que queria fazer do seu mordomo Eliezer o seu herdeiro, Deus disse: não, nem tampouco será Ismael, um filho que lhe nasceu de uma escrava. Pois bem, Deus promete bênção. Deus é a fonte da bênção. Deus é bondoso sempre. E Ele promete bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Mas Ele espera obediência. Espera que saibamos que Ele tem o seu tempo, o seu modo de agir. Ele espera que nós não
façamos as coisas pelo nosso mérito, mas sabendo que a fonte é Ele é o Deus de amor. Conta-se que um homem chamado Wallace Johnson, ele tinha cerca de 40 anos e ele viveu em 1939 nos Estados Unidos, foi despedido nessa época, numa época de recessão, uma época de dificuldade econômica nos Estados Unidos. E saindo do trabalho, despedido, ele ficou pensando o que há de ser de mim agora. E no caminho de casa, ele orou a Deus, dizendo: Senhor Deus, eu não posso prover a minha família por mim mesmo, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor me oriente. E enquanto orava, foi recobrando o seu ânimo. E chegando em casa, deu a notícia à sua esposa, e ela fez a pergunta: o que você vai fazer? E ele disse: olha, eu vou hipotecar a minha casa, a nossa casa, e vou começar algum negócio, vou tentar alguma construção. A sua primeira tentativa foi a construção de 2 pequenas estruturas, mas dentro de pouco tempo, Wallace Johnson era um rico. Ele foi o fundador da rede de hotéis Holiday Inn e ficou conhecido como o albergueiro da América. Mais tarde ele disse: se eu pudesse me encontrar com aquele homem que me despediu, eu agradeceria muito a ele, dizendo: o Senhor me abriu uma porta enorme, porque eu aprendi a depender de Deus. Eu orei ao Senhor e o Senhor me abençoou com bênçãos que só Ele pode dar. Meus amados, Deus promete, Deus cumpre, mas Deus espera a nossa obediência, a nossa dependência dEle, a nossa disposição de sairmos da nossa zona de conforto e nos entregarmos inteiramente nas suas mãos. Que eu e você aprendamos sobre isso. Muitas vezes ficamos só com o primeiro capítulo, com as bênçãos que queremos de Deus, mas nós precisamos saber sobre os princípios sobre os quais Deus age e precisamos aprender o que Deus espera de nossa parte. E que Deus nos abençoe, que Deus visite a sua casa, que Deus o ajude a ser obediente à sua voz. Amém e amém.